Nessa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco da natureza do Brasil, vamos ver a nossa rica biodiversidade e conhecer cada um dos nossos biomas. No Brasil, a gente tem 6 biomas bem característicos, que são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o bioma do Pampa, que está lá no sul do nosso país. Vamos conhecer as características de cada um deles a partir de agora. O primeiro bioma é o bioma da Amazônia. Nós temos aí o maior bioma brasileiro. Aqui que está a maior reserva de diversidade biológica do mundo. O bioma da Amazônia também corresponde a quase metade do território nacional. Ele tem um vasto território e vai abranger aí os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, uma parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e também Tocantins. O clima dessa região ele é quente e úmido. A sua vegetação é caracterizada pela presença da floresta amazônica e presente ali árvores de grande porte. Então, essa floresta amazônica, inclusive, é considerada o pulmão do mundo. O segundo bioma que nós vamos ver é o Cerrado brasileiro. Esse bioma é o segundo maior em extensão. Aqui nós vamos encontrar alguns estados como Maranhão, o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Além disso, também tem algumas pequenas áreas em outros 6 estados. O clima daqui é um clima tropical sazonal, onde a gente vai encontrar períodos de chuva e também períodos de seca. A vegetação vai ser caracterizada por árvores com troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Em geral, essas árvores são de pequenos portes e elas são esparsas, né? Ela tem uma distância entre uma e outra. O terceiro bioma que nós vamos ver é a Caatinga. Na Caatinga, a gente vai encontrar as estados da região do Nordeste, como Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Nesse tipo de bioma também, a gente vai encontrar em menor proporção em mais 2 estados, que é no Maranhão e em Minas Gerais. Aqui a gente vai ter o típico semiárido, que está localizado no sertão nordestino, e a vegetação vai ser uma vegetação arbustiva de porte médio, os galhos também retorcidos, as folhas elas vão ter adaptação porque existem aqui longos períodos de seca. Então a gente vê aí o exemplo do cacto e a gente observa que essa e muitas outras plantas elas precisam criar essas adaptações para conseguir passar o período da seca. O próximo bioma é o Pantanal. No Pantanal, a gente vai ter um bioma de menor extensão do território, vai abranger aí os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima predominante aqui é um clima continental, onde nós vamos encontrar altas temperaturas, vamos encontrar chuvas também, e o verão chuvoso e um inverno mais seco. A vegetação do Pantanal ela vai ser marcada pelas gramíneas, por árvores de médio porte, plantas rasteiras e também arbustos. O nome desse bioma ele é remetido às regiões alagadiças, né, os pântanos, por isso tem esse nome de Pantanal, por causa dos pântanos que frequentemente encontramos nessas regiões. O próximo bioma é a Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, a gente vai ocupar uma faixa litorânea de norte a sul do país. Ela vai englobar a totalidade de 3 estados, que é o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E grande parte do Paraná também, em pequenas porções, mais de 11 estados. O clima predominante aqui é o clima tropical úmido, onde nós vamos ter altas temperaturas e altos índices pluviométricos, muita chuva. A vegetação desse bioma vai ser caracterizada pela presença de árvores de grande porte, de médio porte,
e formando assim as florestas densas e florestas fechadas também. O próximo bioma é o bioma do Pampa. Nesse bioma, a gente vai ter ele ocupando metade aí do território do Rio Grande do Sul. É um bioma exclusivamente brasileiro, o clima é subtropical e as 4 estações são bastante definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. A vegetação desse bioma, a gente vê bastante característico as gramíneas, os arbustos e árvores de pequeno porte. E esse bioma ele é constituído de amplas áreas de pastagem, onde vai se desenvolver aí a criação de grandes rebanhos. Além desses biomas terrestres, desses 6 biomas terrestres que eu falei, a gente tem ainda o bioma aquático. Nesse bioma aquático, você vai ter aí ambientes de água doce, como lagos, rios, igarapés, e ambientes de água salgada, que são as marés e os oceanos. Eles também são ricos numa diversidade de espécies, tão quanto os biomas terrestres. E assim como os terrestres, os biomas aquáticos eles precisam também serem conservados. O bioma marinho ele é classificado conforme a profundidade e também conforme a luminosidade, se chega ou não luz de raios solares naquela localização. Já os de água doce, que vão abranger aí córregos, lagos, lagoas, geleiras e outros reservatórios, né, subterrâneos e também rios. Algumas curiosidades aí sobre o nosso bioma brasileiro. Quando a gente junta a Amazônia e a Mata Atlântica, eles ocupam 100% de 8 estados brasileiros. O bioma da Amazônia, juntando com o bioma do Pantanal, vão ocupar aí a metade do nosso Brasil. A planície inundável, e é a maior do mundo, é o nosso Pantanal mato-grossense. E atualmente a Mata Atlântica, ela corresponde a isso, hoje ela só corresponde a 7% da sua área original. Então a gente teve uma devastação significativa ao longo da história e a gente volta a falar da questão da preservação. Muitas vezes ela é destruída por causa da ação humana em troca de outras mudanças, né, de investimentos ou de habitação, ou de implantação de indústrias, ou de formação de pastos, e acaba danificando a formação da floresta, que é rica em diversas espécies, não só animais, como vegetais e outras espécies de seres vivos. Alguns animais que são típicos aí de cada bioma. A gente tem a onça pintada, que é típico da Amazônia. A gente tem a ariranha, que é típico aí do nosso cerrado. Nós temos o tatu-bola, que é muito presente na Caatinga, a arara azul, presente na Mata Atlântica, o jacaré de papo amarelo, presente aí no Pantanal, e o jacu, muito presente nas regiões do Pampa. E as espécies de plantas? A gente tem aí a presença da Vitória régia, na Amazônia. A gente tem o pequi, muito presente aí na região do Cerrado. Os cactos na região da Caatinga, bromélias na região da Mata Atlântica, o ipê amarelo na região do Pantanal e as gramíneas, né? Muito presente aí nos pampas, como a gente já viu anteriormente.